Muito boa noite a todos. É na certeza de que Jesus está conosco, nos amparando e nos intuindo, que os nossos amigos espirituais estão conosco também, em nome de Jesus, suprindo aí todas as nossas necessidades de entendimento, de compreensão, que nós hoje estamos convidando a todos para iniciarmos o estudo do 14º princípio fundamental, na série dos 15, que é a influência dos espíritos na nossa vida. A gente nunca está sozinho, sabemos disso. Sabemos que existe um plano espiritual e um plano material, são os dois planos conhecidos da vida. E sabemos também já, pelas informações dos espíritos, que o plano material está aqui e o plano espiritual também está aqui. Estão entrelaçados, interagem constantemente, e nessa interação há todo esse processo de influenciação dos dois lados. Os espíritos desencarnados influenciam em nossa vida, e nós também influenciamos na vida deles. Então é sobre isso que nós estamos sendo convidados hoje a refletir, e é isso que nós vamos fazer. Nós estamos estudando os 15 princípios fundamentais, encerramos mediunidade na semana passada, encerramos no sentido de, paramos, né? Que mediunidade, o estudo não se encerra. Interrompemos, né? E para podermos estudar também outros pontos. E hoje nós estamos iniciando o 14º, que é esse que nós acabamos de dizer. Vamos fazer a nossa prece para a gente sintonizar, equalizar a vibração das nossas antenas com os planos maiores da vida. Querido Mestre Jesus, em Tuas mãos amigas, Senhor, nós nos colocamos nesse momento, na certeza de que o Senhor cuidará de nós, nos ensinará mais essa noite, a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, por intermédio do Teu Evangelho e da Tua doutrina de amor. Que a Tua paz, Senhor, seja a tônica da nossa conversa, do nosso estudo, do nosso encontro, e que possamos usufruir dessa paz e comungá-la uns com os outros aqui, bem como com todos aqueles com os quais nós convivemos no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, fica conosco e que assim seja. Pois muito bem. Influência dos espíritos em nossa vida. Vocês acham que esses espíritos influenciam na nossa vida? Kardec pergunta isso. É uma das 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, uma delas é essa. É na questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta da influência dos espíritos na nossa vida corporal. É o capítulo. Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Ele falou só do pensamento, não, pensamentos e atos. Porque a gente age em função do que pensa. Então há todo um processo e todo um complexo aí. Eles não ficam só nos pensamentos, não, eles acompanham as nossas ações também e assistem às nossas ações. E acompanham de perto as nossas ações. Então Kardec pergunta, os espíritos respondem assim: muito mais do que imaginais. De ordinário, ou seja, normalmente, ordinariamente, são eles quem vos conduzem. Está falando para nós que nós estamos em conexão com eles o tempo todo. E aí nós vamos, a proposta da gente abordar esse tema
é a gente estudar os dois lados de influenciação aí. Porque tem a influenciação, aliás, os dois lados, os múltiplos lados, né? As múltiplas naturezas dessas influenciações. Porque tem a influenciação dos espíritos encarnados em nós, e nós também influenciamos os espíritos desencarnados de alguma forma, que a gente às vezes influencia até sem perceber, mas influencia também. Porque é uma troca, porque a influenciação não é corporal, ela é espiritual. Então, da mesma forma que o plano espiritual nos influencia, nós também repercutimos no plano espiritual a nossa influenciação. Tranquilo isso? Então, nós vamos estudar isso nesse enfoque. E mais, quando a gente fala de influência dos espíritos na nossa vida, há uma tendência forte em a gente focar só no lado negativo. Mas tem o lado positivo também. E, aliás, o lado positivo é belo para a gente esquecê-lo. E o lado negativo, apesar de ser doloroso, ele também é belo. Porque muitas vezes ele nos ensina tanto quanto o lado positivo. Muitas vezes os nossos equívocos e os nossos erros nos marcam muito mais do que os nossos acertos. A gente tem percebido isso pela vida fora. Então, vamos ter assim uma visão bem aberta sobre esse processo de influenciação, para que a gente não radicalize nada, que fiquemos no campo dessa relatividade. Então, como se de ordinário são eles que nos conduzem, isso nos leva a compreender que, ordinariamente, normalmente, eles estão nos influenciando. Kardec disse para nós que todos nós somos mais ou menos médiuns. E influência dos espíritos na nossa vida e mediunidade tem uma relação muito direta, né? A mediunidade não existiria se não existisse os dois espíritos se comunicando, um encarnado, outro desencarnado. Então, a mediunidade é a essência dessa influenciação espiritual, é a parte experimental, concreta, real, quase palpável hoje em dia, né? Dessa influenciação espiritual na nossa vida. E é muito comum a gente ver pessoas, e a gente também, a grande maioria dos médiuns, não se interessarem em conhecer o que permeia esse relacionamento entre os dois planos, e muitas vezes prefere entrar na tarefa da mediunidade sem o estudo, sem o conhecimento, sendo que poderia ser muito mais produtiva nesse exercício mediúnico se tivesse um pouco mais de conhecimento sobre como é feita essa relação entre os dois planos da vida, essa comunicabilidade entre os dois planos da vida. Seria um instrumento muito mais operacional aí nas mãos dos espíritos na mediunidade, se interessasse um pouco mais pelo estudo. E quanto mais nós vamos nos interessando pelo estudo, mais a nossa mediunidade vai se abrindo e vai se tornando, ganhando um senso maior de utilidade. Daí a necessidade do médium estudar, de ter esse, que o Eliseu Rigonati chama de instrumento intelectual. Conhecimento mesmo. Naqueles 4 instrumentos que nós já estudamos aí no início do princípio fundamental da mediunidade. Lembram-se? 4 instrumentos. Instrumento intelectual, instrumento espiritual, a fé, instrumento material, o trabalho, qual que é o outro? Instrumento moral, a conduta, a forma de conduzir, de se conduzir. Então, mediunidade e reforma íntima caminham juntos, exatamente porque há essa provocação dos espíritos, nos instigando sempre a nos revermos, nos instigando sempre a buscarmos coisas novas para a nossa vida, nos instigando sempre a estabelecer dentro de nós alguns pontos de mudança, de mutação, porque os espíritos, eles, muitas vezes, as influenciações positivas nos impulsionam para frente e para o alto,
de uma forma, por um método, por um caminho, e as influenciações negativas também nos influenciam para frente e para o alto, sim, embora nos faça rastejar muitas vezes, antes de subir de novo. Entender isso é fundamental para que a gente desenvolva habilidades para lidar com os espíritos de uma forma de uma forma mais caridosa. Porque quem nos influencia negativamente precisa de ser destinatária da nossa caridade. Caridade segundo a entendia Jesus. Benevolência para com eles. Se chegasse no nosso portão hoje alguém falando que estava faminto e sedento e pedindo comida e bebida, nós iríamos recebê-lo? Iríamos atendê-lo? Nossa consciência iria deixar ele sem atendimento? Da mesma forma é o espírito sofredor, que está em estágio de sofrimento. Ele está faminto, está sedento. Só que ele está desencarnado. E não está faminto de comida e sedento de água, não. Ele está desencarnado. Não tem mais essas necessidades. A fome e a sede dele é de justiça, é de afeto, é de amor divino. E aí nós vamos deixar de recebê-lo? Nós vamos ser caridosos com o encarnado e vamos esquecer do desencarnado? E vamos ser diferentes com o desencarnado? Então esses é que são destinatários realmente da nossa caridade. No campo do exercício da benevolência para com ele, mas e principalmente e fundamentalmente no campo da indulgência para com as imperfeições deles. Porque se a recomendação de Jesus é: se alguém te ofende numa face, ofereça a outra. Se alguém te convida para caminhar com ele uma milha, ofereça duas. E muitas vezes essas influenciações espirituais negativas são muito insistentes na nossa vida. Mas em contrapartida, e isso é muito bom, as influenciações positivas na nossa vida também são muito insistentes e não desistem de nós. E não se desanimam conosco. Então a gente percebe que a insistência espiritual é dos dois lados. Quem vai estabelecer isso somos nós, com a nossa receptividade. Então, a caridade expressa a esses que vêm nos influenciar negativamente, benevolência e indulgência para com as imperfeições deles, imperfeições que eles se manifestam sobre nós, muitas vezes, nos influenciando para o mal, nos influenciando para o negativo, para o mal, gente. É como antagonista do bem, em todas as suas expressões. Porque a gente às vezes imagina o mal como aquilo que a gente chama de mal. Então, quando eles influenciam o nosso pensamento para que a gente tome uma direção vibracional, toma uma postura, assume uma postura vibracional, e eles nos influenciam, e às vezes isso nos conduz a um estado de muito mal, de mal-estar em nós. Isso é o antagonista do bem. O Kardec pergunta: como é que eu posso saber de que natureza, como identificar o bem e o mal? E os Espíritos, quando respondem que o bem é tudo aquilo que está conforme a lei divina, nós não precisamos de querer sentir ou de entender racionalmente. Basta que a gente se observe. Se a gente está de acordo com a lei divina, o bem-estar é natural. E o mal é tudo que está contrário à lei divina. Se a gente está na frequência do mal, o nosso mal-estar é natural também. Então basta que a gente se observe um pouco mais. E dentro desse processo de influenciação negativa, nós temos influenciações mais intensas, menos intensas e muito intensas, que são as influenciações chamadas de obsessões, que são obsessões simples, que é a do dia a dia, que são obsessões mais acentuadas, que Kardec chama de fascinação. Não é fascinação. É o segundo estágio, onde a gente começa a perder o senso crítico,
a gente começa a perder a própria identidade, a própria racionalidade, a própria lucidez, o próprio bom senso. E a gente vê isso aí, a gente tem visto isso aí nas pessoas, principalmente em grupos, que às vezes tomam determinados caminhos. A gente viu isso muito agora, na época da política, uma alucinação, às vezes. A gente vê isso muito nas religiões. São quase que um encantamento. O senso crítico parece que desaparece, parece que um mundo paralelo surge. E aí a gente fica imaginando assim, gente, o que os espíritos zombeteiros devem estar aproveitando é muito. Simplesmente para dar boas gargalhadas. Porque os espíritos zombeteiros, eles não são maus, eles são maliciosos. Eles fazem, os que fazem, segundo o Livro dos Espíritos, é muito mais por malícia do que por maldade. Então morrem de rir quando vê a gente fazendo divertimento. Morrem de rir, acham graça, se comprazem com isso. Agora, quem precisa de estabelecer esse ponto e esse equilíbrio é cada um de nós. Da gente saber distinguir bem o que está conforme a lei divina e o que está contrário à lei divina. Como fazer para atrair para nós só influências melhores? Nós temos duas antenas, uma aqui e outra aqui. Uma do coração e outra da mente, do cérebro. E elas estão, as duas, levantadas e sintonizadas com tudo. Quando Jesus fala para nós, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, está falando disso. Racionalmente, o que é o nosso tesouro? Sentimentalmente, o que é o nosso tesouro? Então, da forma como nós vibrarmos, na frequência como nós vibrarmos, nós vamos atrair influenciações. Lembremos das 3 leis. Lei de sintonia. Então, quando nós levantamos as nossas antenas, automaticamente nós estamos sintonizados com tudo. Aí nós vamos entrar em afinidade com aqueles que estão vibrando na mesma frequência que nós. Então, é preciso quando a gente quer mudar de estação no rádio, a gente não torce ali a orelhinha do rádio. Então, é preciso da gente continuamente torcer, regular o nosso padrão vibracional. Quando a gente percebe que a influenciação está muito forte, é preciso de recuar uns 2 passos, ajustar esse padrão vibracional, equilibrar-se para poder avançar 3, 4, 5. Às vezes é necessário recuar 1, 2, 3 passos. Entrar para dentro da gente. E o que está acontecendo? Buscar ajuda, buscar tratamento. Não deixar o orgulho predominar sobre a gente, porque a gente às vezes fala, não, eu dou conta sozinho. Não, eu já enfrentei tantas dificuldades, eu vou mais essa sozinho. Então, há inúmeras portas abertas para nos auxiliar no caso dessas influenciações, principalmente quando nós estamos afinizados nesse padrão. Então, são 3 leis. Primeiro, estamos sintonizados. Segundo, afinizamos. Terceiro, atraímos. Sintonizou, afinizou, atraiu. Então, poderíamos dizer que, nesse campo do nosso estudo, dos 15 princípios básicos, é esse campo onde essas 3 leis mais se encaixam. É como se a gente dizer assim, por que cachorro entra na igreja? É porque acha a porta aberta. Então, quando nós fazemos isso e descuidando, nós abrimos as portas. Estão chamando espírito de cachorro aqui não, é só uma frase, é só uma figura. Aí eles entram. Tranquilo? Mas o cachorrinho é uma simbologia muito legal, em que Jesus, inclusive, ao conversar com a mulher cananeia, que a mulher cananeia quer participar
dos frutos do reino, né? Do pão do reino. Senhor, tem misericórdia, minha filha sofre, salve-a. Minha filha está sofrendo muito, salve-a. Aí Jesus vai testando a fé daquela mulher. E primeiro ela fala, aí ele vai conversando com ela, e em um determinado momento ela fala assim: não é justo tomar do pão dos filhos de Israel. Não é justo tomar do pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. É uma figura que ele usa, muito bela, né? E a mulher não se ofende com isso. A mulher cananeia, ela fala: mas Senhor, também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Aí Jesus acena para nós, com essa demonstração de fé, quão grande é a fé dessa mulher. Não vi tanta fé em todo o reino de Israel. Em 2 passagens ele fala isso. E a outra passagem é na passagem do centurião, onde o centurião pede ajuda para o seu servo, e aí ele fala que vai, e o centurião fala: não precisa. Da mesma forma que eu tenho autoridade sobre os homens que eu comando, o senhor também tem autoridade, com certeza, sobre os que você comanda. É só dizer, só dar uma ordem. Aí ele fala: nossa senhora, né? Em toda Israel eu não vi tanta fé, nem em toda Israel. Ali está realmente a expressão da fé raciocinada que o Espiritismo vem apregoar e vem trazer como bandeira agora. A fé pautada no entendimento. E se a gente entende essa relação nossa com o plano espiritual, aí nós temos um relacionamento diferenciado, de caridade, de respeito, de acolhimento. Como é que Jesus acolhe? Eu sou a porta. E nenhum espírito se aproxima de nós para nos influenciar se a gente estiver de porta fechada. Então, nós somos a porta. E precisamos de, como Jesus, acolhê-los também. Ah, mas isso não é fácil. Não é fácil. Tanto não é fácil que a gente ainda está rechaçando-os. O convite é para que a gente ofereça a outra face mesmo. É que a gente caminhe a segunda milha. É que se eles vêm nos pedir a túnica, ofereçamos também a capa. A recomendação de Jesus é essa. E ninguém vem nos cobrar nada se nós não devemos. Aqui é um planeta de expiações e provas. Expiar. O que é? É estar submetido às mesmas situações que nós submetemos alguém no passado. E esse alguém pode ser esse que está vindo agora bater na porta, trazendo o carnê, trazendo a promissória para nós. E muitas vezes nós planejamos esses reencontros aqui. Está no nosso planejamento reencarnatório, muitos deles. Que a gente vem exatamente para reconciliar. Para caminhar junto e reconciliar. Reconcilia enquanto caminha junto. Para que não fique preso nisso. Para que não seja trancafiado na prisão aqui. Que prisão? Esse tipo de vida que ainda está nos prendendo na retaguarda da evolução. E que ainda está nos deixando descontentes. Tem alguém contente aí? Feliz? Jesus fala que a felicidade não é desse mundo e não é à toa. É porque nós ainda temos muitas coisas para resgatar nos 2 planos da vida. Por que nós podemos afirmar isso? Porque aqui é um mundo de expiações e de provas. É de resgates. Se nós não tivéssemos o que resgatar, nós não estaríamos aqui. Simples assim. Simples assim. Então, admitamos tudo o que vem, como segundo Emmanuel nos ensina, como processo educativo da nossa alma. Processo educativo que vem desenvolver em nós novos hábitos e vem incutir em nós novos caracteres. Para que a gente retempere o próprio caráter através de uma conduta diferente, pautada em hábitos diferentes.
E muitas vezes é esse que nós chamamos de inimigo que nos encaminha para esses hábitos. Pela força, na chibata, no aguilhão. O que é o aguilhão, gente? O que o apóstolo Paulo fala com... O que Jesus fala com o apóstolo Paulo quando encontra com ele na estrada de Damasco? Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitrar? Resistir, oferecer resistência. O que são os aguilhões? São aquelas varas compridas que o carro de boi usa para tocar os bois, né? Que tem um ferrinho na ponta que de vez em quando espeta. E nós não estamos sob influenciação negativa o tempo todo. De vez em quando vem uma espetada. E essa espetada vem por algumas razões que nós estamos conversando aqui hoje. Então, essas influenciações, nós precisamos de ressignificá-las na nossa vida. Muitas delas, se bem aproveitadas, se tornam muito úteis para nós. Porque elas surgem porque nós não obedecemos outros comandos. Elas vêm porque nós já fomos convidados para seguir outros caminhos e nós não seguimos. Então, vem Jesus e fala para nós assim: olha, é necessário que o escândalo venha. Então, muitas vezes o escândalo mexe muito mais conosco, porque ele vira uma necessidade da nossa vida, porque pelo não escândalo nós não reagimos. Então, por isso que ele fala que é necessário que o escândalo venha. O que é o escândalo? É como o reflexo desses ajustes. Quando nós esbarramos numa necessidade de ajustar algo, nós escandalizamos. Tudo bem aí, gente? Está todo mundo calado demais hoje? Alguma pergunta? Hã? Hein, meninos? Vamos fazer uma... Quantos minutos está faltando desse primeiro bloco? 8. Lembramos, vamos fazer vamos desenhar para a gente entender melhor. Cadê o apagador, hein? Vamos desenhar para a gente entender melhor, está aqui. Nós falamos da influência dos espíritos patrocinando o progresso do mundo, lembram? Todo o progresso do mundo, ele vem por influenciação espiritual. Então a influência dos espíritos na nossa vida, ela nos garante o bem-estar que nós temos hoje, graças ao progresso científico, que veio por influenciação espiritual, através do exercício da mediunidade. Se hoje nós temos um telefone, é por influência espiritual. Se hoje nós temos a vacina da Covid, e a gente já está podendo se reunir sem máscara, é por causa da influência espiritual. Se hoje nós estamos em mundo de expiações e provas, que é muito bom comparado com o mundo primitivo que a Terra já foi, é por causa de influenciação espiritual. A influenciação espiritual é o método que Jesus utiliza para nos amparar. Porque é em cadeia. É em cadeia. Jesus está... Aqui está Jesus. Aqui estão todos os cristãos distribuídos aqui. Numa hierarquia espiritual. Então aqui está Jesus. Aqui estão os cristãos. Então, há toda uma influenciação espiritual partindo daqui, uma hierarquia espiritual partindo daqui, até chegar em nós, que também somos cristãos, mas que estamos aqui mais na base.
Aqui para cima estão aqueles, quanto mais acima, mais cristão de verdade. Então há uma hierarquia aqui. Então quando nós fazemos uma prece a Jesus, Jesus não tem que sair de lá e vir cá nos atender. Quando nós... Isso vale para Jesus, vale para todos aqueles que são destinatários dos nossos pedidos. Quando nós pedimos para Francisco de Assis, ele não precisa sair de lá e vir cá. Quando nós endereçamos a Jesus, nós estamos levantando a nossa antena, as nossas antenas, para vibrar na frequência de Jesus. Todos os que estão nesse espaço, vibrando na frequência de Jesus, entram em sintonia conosco. Afiniza pelo Cristo, pelas energias do Cristo que são comuns no nosso pedido, na nossa prece e nas vibrações desses espíritos, a afinidade, e um deles vem nos socorrer. Então, quando a gente fizer uma prece para Jesus, não vamos esperar Jesus vir socorrer nós, não. Vamos ficar de olho que Jesus pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Estejamos abertos e receptivos, porque quem pede quer receber. E quando nós pedimos sinceramente e segundo a nossa necessidade espiritual e não segundo o nosso desejo, vamos repetir isso? Quando nós pedimos não por desejo, mas por necessidade, aí nós vamos escutar Jesus falando assim para nós: tudo que pedirdes em meu nome, creia que receberás. O que é pedir em nome de Jesus? É pedir em nome da necessidade espiritual. Porque em nome do desejo não é em nome de Jesus. Porque ele não veio para o material, ele veio para o espiritual. Quando nós pedimos para Nossa Senhora, quando nós pedimos para Jesus, um cristão ou alguns cristãos que estão sintonizados com ele, vem e nos atende. Quando nós pedimos para Nossa Senhora, para Maria, algum mariano que está vibrando na frequência de Maria, entra em sintonia com o nosso pedido e vem nos acolher. Quando nós pedimos para Francisco de Assis, algum franciscano, encarnado e desencarnado, entra em sintonia com o nosso pedido e vem nos atender. Entender isso é fundamental, porque é uma base para a nossa fé raciocinada. É exatamente o que o centurião fala para Jesus. Fala: Senhor, eu tenho muitos sob as minhas ordens. Sob as minhas ordens é expressão militar, né? Basta eu dizer, vai e ele vai, vem e ele vem, faz e ele faz. Ele está falando disso aqui. Quais são os muitos? Então, aí Jesus, o centurião, eleva a sua vibração até Jesus, conversando com ele, ele fala: eu vou na sua casa. Aí ele fala assim: não precisa, tem tantos trabalhadores seus aqui no caminho, basta que você ordene que eles vão lá. Isso é influenciação espiritual na nossa vida. Isso é influência espiritual na nossa vida, positiva. Da mesma forma, gente, que existe o Cristo, existe também, não, obviamente, considerando-se as proporções, existem também a hierarquia do mal. Então, há todo um domínio de mentes adoentadas, comprometidas com a maldade, que tem sobre o seu jugo muitas almas, que também estão sob influenciação. Que sem entender muito bem isso, aí nós criamos o Satanás, o capeta, o diabo, o cramunhão, né? O nome que a gente quiser dar. Mas existem os súditos desses espíritos, que são espíritos também filhos de Deus e que também vão ser anjos. Eles vão demorar um pouquinho mais, porque eles vão ter que consertar coisa demais que eles estão fazendo de mal.
Nós estamos falando deles, né? Mas às vezes há um capetinha morando dentro de cada um de nós, né? Então, a gente entender isso serve como embasamento para a nossa própria fé. Com que força, com que convicção eu peço nas minhas orações? Com essa convicção segundo a qual eu me entendo Cristo, entendo os cristãos, entendo a minha própria necessidade também. Ok? Nós vamos dar uma paradinha, fazer um intervalo, para a gente ajustar aqui o equipamento. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Hoje, segunda-feira, 27 de março de 2023. Esquecemos disso no início da nossa conversa, né? Então tá, até já.